Olá, um prazer poder estar aqui na quarta Jornada Paulista de Alzheimer, a convite da comissão organizadora, em especial meu amigo professor Fábio Porto. Então, um grande prazer poder estar aqui e gostaria então de estar falando sobre o tema que é o cérebro e intestino, se há realmente uma relação entre eles e a importância da microbiota. Esses são meus conflitos de interesse, eu trabalho com várias indústrias, mas não tenho nenhum conflito para essa apresentação, né? Em 98, nós fizemos um trabalho mostrando uma interligação que a gente percebia no ambulatório de depressão, em que as pessoas que chegavam ao nosso ambulatório com depressão, elas frequentemente tinham quadros de estresse crônico, alterações de sono, de ansiedade e abuso de substâncias. E isto tudo virava um grande círculo e nós não tínhamos a menor ideia por onde que essa pessoa teria iniciado esse quadro. Se ele tivesse uma dor crônica, então ele cairia de paraquedas nisso tudo e nós então víamos uma situação que realmente era um grande emaranhado. Eu vou parar um pouquinho em cada uma delas e tentar fazer uma lógica nisso tudo. Se pensar em abuso de substâncias, esse aqui é um trabalho epidemiológico americano, talvez um dos maiores trabalhos que virou referência, daquilo que o paciente não nos conta ou minimiza. O paciente não conta tudo aquilo que ele abusa, mas ao longo do tempo, quando você começa a conhecê-lo, ele vai relatando o consumo a mais de todas essas substâncias e principalmente do álcool. Nesta época do Covid, os trabalhos brasileiros também têm mostrado um grande aumento de consumo de álcool na nossa população. E os pacientes costumam minimizar muito isto. As alterações de sono também são extremamente prevalentes, e eu gostaria de lembrar que essa relação insônia e depressão ela é muito frequente, ela é algo que está presente o tempo todo na nossa relação. Nós sabemos que quem tem insônia tem um risco 3 a 4 vezes maior para desenvolver depressão, e quem tem depressão muitas vezes acaba tendo quadros de insônia. Além disso, o paciente com insônia, ele diminui muito todo o desempenho neurocognitivo dele, aumenta muito o risco de abuso de substâncias e aumenta o risco de suicídio, em particular, se além da insônia ele também tiver quadros com pesadelos. Insônia mais pesadelos é um fator de alto risco para o risco de suicídio. E o estresse é uma situação, então, bem delicada ainda, né? O estresse que a gente considera o estresse crônico, não o estresse agudo, né? Mas o estresse crônico, aquele que também perdura por mais do que 3 a 6 meses, né? Então, o estresse de pequena intensidade, mas mais longa duração, vocês todos sabem bem o impacto disso no cérebro, tornando o cérebro em estado inflamatório já tão bem descrito. Além das alterações clínicas, né? As alterações clínicas com o bombardeio de ACTH na glândula adrenal e aí liberação de catecolaminas e cortisol e todos os reflexos que isso tem. No coração, na hipertensão, no quadro das dislipidemias. Então, uma série de alterações clínicas que vão ocorrendo a partir do momento em que esse paciente está submetido a esse estresse crônico. E no âmbito lá do nosso neurônio, esta reação, eu vou chamar então dessa reação inflamatória que está ocorrendo no organismo como um todo, na hora que chega lá no nosso cérebro, você vai ter uma cascata de alterações, com alterações das indolaminas, do ácido quinolínico, as alterações de glutamato e, em última instância, a diminuição do BDNF, e vocês sabem que é o grande fator protetor da ramificação dendrítica que a gente tem, e aí você passa a ter, então, uma diminuição de toda a ramificação dendrítica a partir dessas citocinas pró-inflamatórias, desse estado inflamatório em que o organismo fica com as situações do estresse crônico. E aí nós podemos olhar, isso aqui é a microscopia eletrônica em ratinhos submetidos a estresse, então vejam que nessa parte em que você tem um neurônio, o neurônio aí submetido a um fator do estresse, e você veja como a gente começa a ter uma situação de uma diminuição de toda a ramificação dendrítica, e aqui no lado direito, em particular, quando você mostra esses mesmos
neurônios, você está vendo uma conectividade muito diminuída, principalmente em duas regiões, que é o hipocampo e o córtex pré-frontal, e que são básicos para vários quadros mentais, para estabilização do nosso humor, reação a estresse, reação a todas as situações de impulso. Então, nós vamos começar a ter uma diminuição de ramificações dendríticas e de sinapses nos pacientes submetidos ao estresse crônico. E aí, uma série, então, desses trabalhos foram aparecendo até que, em 2012, um grupo capitaneado pelo Michael Mais e pela Felice Giacca publicou um artigo que eu achei emblemático, por isso que eu o trouxe aqui, que ele disse, bom, tá bom, vocês já me convenceram, depressão é uma doença inflamatória, mas da onde viria essa inflamação? Essa era a grande pergunta que se fazia nesse artigo, e aí eles vão tentar investigar isso e vão chegar no intestino mal vedado, ou leaky gut, que é a expressão que se usa no mundo todo. Então, eles consideram que esse estado inflamatório acaba sendo gerado por esse intestino mal vedado. E eles atribuem algumas razões para esse intestino ser mal vedado. Em particular, 3 grandes situações: o abuso do álcool, o estresse e o burnout. Essas 3 situações seriam extremamente delicadas e trariam o paciente a um estado de desbiose que ocorreria e que manteria esse paciente num estado inflamatório permanente. Então, isso é interessante, porque essas como se as junctions se soltassem, ficassem permeáveis, e você fosse, então, tendo uma passagem, né, de vírus, bacilo, muco, uma série de coisas que deveriam estar no lume intestinal e que vão agora para a circulação e geram uma reação inflamatória, geram uma série de reações, alterações endocrinológicas, imunológicas e todas as citocinas ali participando desse processo e fazendo com que, então, você tenha essa reação inflamatória que vai ter uma repercussão, agora uma repercussão já sistêmica. Nós, queria só lembrá-los, né, vocês sabem muito bem disso, mas nós temos microbiota em todas as nossas mucosas, na nossa pele, em cada uma das nossas cavidades, temos uma microbiota superativa, enorme. Dizem que se você conseguisse juntar todas as células da microbiota toda, ela pesaria algo em torno de 1,5 kg a 2 quilos, né? E nós teríamos mais células na microbiota do que nós teríamos no nosso organismo. Então, são questões para a gente poder estar pensando, né? Mas elas existem e elas participam ativamente, né? Das nossas defesas, do metabolismo, da digestão, eles são extremamente ativos e extremamente importantes para a nossa sobrevivência. E essa microbiota, ela vai se desenvolvendo, na verdade, desde a própria gestação. Hoje nós conseguimos detectar em líquido amniótico a presença de pequenas células da microbiota, né? Então, da mãe, que passariam já para o filho, e isto nós já teríamos, só que em pequena quantidade, e a gente considera que os 3 primeiros anos eles são básicos na formação dessa microbiota. Então, desde a gestação, depois do nascimento, o tipo de parto influencia muito isso, se é um parto natural ou se é um parto cesariana, o nível de exposições que serão feitas para essa criança desde as primeiras coisas, obviamente através da alimentação materna, é a fonte principal disto, mas todo o seu entorno vai gerando o desenvolvimento da nossa microbiota. E a gente consideraria que cada um de nós tem a sua microbiota e que ela estaria praticamente formada até os nossos 3 anos de idade. Veja que uma série de fatores vão, obviamente, concorrer para isto, né? A alimentação é básica, mas também tudo que nos ocorre, uso de medicamentos, antibióticos, medicamentos que possam alterar muco, que possam alterar toda a alteração do intestino, do metabolismo, tudo isso vai influenciar
de uma forma muito importante a nossa microbiota e a nossa exposição cada vez maior aos patógenos que nos cercam, né? Depois, um pouco mais para frente, uma série de outros fatores também vão influenciar na microbiota. Continua sendo a alimentação um fator muito importante, mas também todas as medicações que a gente usa, todas as formas outras de atividades, ou de sedentarismo, ou de poluição que nós estamos sujeitos o tempo todo. O sedentarismo e a atividade física influenciam muito o microbiota. O uso de substâncias como álcool, como cigarro, também influenciam. Os estressores influenciam. Então, uma série de situações acaba modificando a nossa microbiota e ela tem uma tendência a um retorno à sua base de origem, mas esses estressores, sendo eles crônicos e esses fatores sendo crônicos, vão ter uma interferência muito grande. Então, pensaria que, na verdade, é como os nossos olhos. Nós todos temos olhos, mas todos são diferentes, né? Ainda mais agora, na época da máscara, né? Todos nós olhamos muito mais aos olhos das pessoas, né? E a reconhecemos muitas vezes pelos olhos. Então, veja, a nossa microbiota é assim também. Todos nós temos, mas a de cada um é um pouco diferente, né? Então, a nossa microbiota me lembra muito essa característica com os olhos. E ela também vai se alterando ao longo da idade. Nós nascemos com uma formação maior, por exemplo, com bifidobactérias, e ao longo da idade, a quantidade de bifidobactérias vai se alterando e a proporção também. Então, não é só a quantidade que diminui, mas outros vão crescendo mais que as bifidobactérias. Nós chegamos, a partir de em torno de 70 anos, com uma taxa muito pequena de bifidobactérias. Eu vou pensar isso um pouquinho em relação a patologias cerebrais com vocês, né? Então, na verdade, nós temos que nos manter em eubiose e vários fatores que a gente estava tentando elencar aqui vão propiciar essa disbiose, esse estado inflamatório frequente. E veja, essa comunicação cérebro-intestino, intestino-cérebro, ela é uma via de mão dupla, ela está presente o tempo todo. Então, vejam que nós temos principalmente três formas de ligação: pelo nervo vago, por todo o sistema circulatório, e aí essas questões de citocinas inflamatórias, as questões imunológicas, todas elas estarão mais presentes por essa via, e também o sistema imunológico ele vai tendo um papel extremamente importante, principalmente através de seus metabólitos e dos MAMPs. Então, isso é uma relação de mão dupla e que vai ocorrendo o tempo todo entre o cérebro e o intestino. Esse eixo microbiota, intestino, cérebro, esse eixo que é essa comunicação, ele inclui essas vias todas e ele está ativo o tempo todo, né? Quando você pega ratinhos e os torna germ-free, né, seja com uso de antibióticos ou com alguma outra coisa que você utilize para isto, né, quando você faz isso, nós temos importantes alterações em todo o nosso sistema. Vejam, essas bactérias, esses vírus, bacilos que nós temos, todos eles são extremamente importantes na produção de substâncias. Por exemplo, são importantes na produção de serotonina, de acetilcolina, de GABA. Eles são extremamente importantes. E, apesar da serotonina intestinal não passar diretamente pela barreira hematoencefálica, nós temos uma repercussão muito grande que, se eu retirar, fizer um germ-free, um animalzinho germ-free, essa ausência de serotonina intestinal impacta a serotonina cerebral, talvez por alterações de triptofano, outras alterações correlatas que vão ocorrendo, né? Então, isso a gente fica pensando que tem um impacto muito grande as alterações da microbiota no desenvolvimento cerebral. A relação entre a disbiose intestinal e a doença de Alzheimer, vou focar um pouquinho a doença de Alzheimer aqui para nós, já que esse é o tema da jornada, né? Vou focar dentro das doenças neurológicas um pouco mais na doença de Alzheimer, né? Ela ainda é discutível, tem vários trabalhos apontando na direção de que
a desbiose aumenta a secreção dos lipopolissacarídeos e também dos amiloides, e isso vai alterar muito mais ainda a permeabilidade intestinal. Então, essa alteração da permeabilidade também vai impactando e vai tornando a barreira hematoencefálica algo mais frouxo na sua barragem, vai permitindo uma maior permeabilidade da barreira hematoencefálica. E o que a gente constata é que pacientes com desbiose, eles acabam tendo uma maior chance de desenvolverem doença de Alzheimer, porque o que você vai tendo na desbiose? Estresse oxidativo, a inflamação, aumento de citocinas pró-inflamatórias, formação de proteínas beta-amiloides, você também aumenta perifericamente a resistência à insulina, né? Então, você vai facilitando de todas essas formas a morte neuronal. E isto é algo que é delicado e que está na base dos quadros demenciais, em particular na demência de Alzheimer. Então, eu queria chamar a atenção dos lipossacárides e dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Principalmente o butirato, o propionato, o acetato, né? Em que essas alterações dependem também da microbiota intestinal. Então, as alterações de microbiota vão levar a alterações dos ácidos graxos também, e com isto você começa a ter uma piora frequente da desbiose, então um ciclo que vai se retroalimentando, então que vai piorando cada vez mais a desbiose, e esta vai gerando uma desproporção entre os ácidos graxos de cadeia curta. Então, o que vai ocorrendo no tempo todo é que você vai tendo cada vez mais alterações de todo o sistema imunológico, né? Alteram os receptores, alteram toda a família de receptores acoplados à proteína G. Então, você começa a ter uma série de alterações ocorrendo ao mesmo tempo, e que sim, vão facilitar que se perpetue a desbiose e que você tenha cada vez mais alterações neurológicas. E aqui tem um artigo bem interessante, né, de 4 anos atrás, de uma série de pesquisadores que são, na verdade, italianos, que fazem um trabalho na Universidade da Suíça e em paralelo com outros centros de estudo, e aqui foi uma associação da amiloidose cerebral com a taxa bacteriana pró-inflamatória intestinal, né? Então, eles dosaram vários marcadores, né, de inflamação periférica e foram demonstrando que o caminho que leva à deposição da proteína beta-amiloide e que vai levar a um comprometimento cognitivo seria a pedra angular da patogênese da doença de Alzheimer, a gente já sabe isto, e aí o que se demonstra com esse estudo é que o cérebro das pessoas que tinham doença de Alzheimer apresentaram uma reação inflamatória em torno das placas amiloides, né, e que isso teria uma relação com a microbiota. Então, esta alteração de microbiota presente nesses pacientes, aí constatado principalmente presença de pseudomonas, escherichia, shigella, né? Eu coloquei aqui embaixo a relação de todos os patógenos que foram relacionados com a presença da doença de Alzheimer, e uma diminuição de bifidobactérias. Lembra que eu mostrei num slide lá anterior que, ao longo do tempo, o número e a proporção de bifidobactérias iam diminuindo assustadoramente ao longo do tempo, e aqui há uma demonstração que o aumento desses outros patógenos e a diminuição de bifidobactérias estariam linkados com esse estado inflamatório maior que esses pacientes que desenvolveram quadros de Alzheimer apresentariam, né? Esse aqui é um outro trabalho do mesmo grupo, né? E eles, então, trazendo a importância do estudo, então, dos lipopolissacárides, dos ácidos graxos de cadeia curta, né, na origem dos quadros da doença de Alzheimer.
E aqui foi um estudo interessante, com 89 idosos, né? Desde pessoas com desempenho cognitivo normal até pessoas que já tinham quadros demenciais, e eles fizeram segmento com PET-CT e com coleta de sangue, principalmente marcadores de inflamação, né? E aí o que se encontrou foi que a associação entre os alterações da microbiota intestinal e a inflamação sistêmica, né, levariam à amiloidose cerebral via uma disfunção endotelial, sugerindo então que essas alterações aumentariam em muito o risco através do aumento dessa permeabilidade ou da disbiose, né? Então, essa alteração da microbiota intestinal, o estado de disbiose e a patologia da doença de Alzheimer estariam ligados de uma forma intrínseca. E aqui eu quis trazer um outro estudo australiano do grupo da professora Elisa Yardin, e a professora Elisa Yardin agora foi um caminho um pouquinho diferente. Ela pegou uma série de estudos, na verdade foram 113 estudos, de várias patologias neurológicas. Ela pegou pacientes com Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla e com autismo, e ela foi olhar o caminho contrário. Será que, se eu tentar tratar essa microbiota, tratar a disbiose, será que eu conseguiria melhorar o estado de pacientes que são portadores dessas doenças? Então, ela foi num caminho inverso, não olhando agora esse caminho de causalidade, mas um caminho contrário, e vejo que ela encontrou os pacientes em que você reporia bifidobactérias e lactobacilos. Bacilos é extremamente importante para o crescimento de produção de GABA e de acetilcolina. Então, quando você coloca lactobacilos e bifidobactérias, você consegue um controle melhor da sintomatologia desses pacientes. Então, da agitação desses pacientes, da insônia desses pacientes, melhorou a arquitetura do sono desses pacientes. E vocês sabem da importância da arquitetura do sono também para os quadros demenciais. A gente tem estudado cada vez mais o sistema linfático, né? E a importância do sono com uma arquitetura normal, com sono REM normal, porque é ali que a maior parte do sistema linfático está ativo, né? A maior parte dele ocorre na noite e, em particular, na fase REM. Então, essa limpeza de proteínas beta-amiloides, essa limpeza desse sistema linfático está também muito linkado com o paciente que teria um bom sono, um sono adequado. E a Elisa Yardin vai encontrar que quando você repõe bifidobactérias e lactobacilos para esses pacientes, você começa a ter uma melhora da agressividade, do sono, você começa a ter uma agressividade dos quadros de ansiedade, a ansiedade, a agressividade diminui muito, e isto ela foi, então, por um caminho contrário e colocou, será que o intestino é um novo alvo terapêutico para as nossas questões? E aí eu queria finalizar e me colocar completamente à disposição de vocês, chamando atenção para aquilo que nós temos que recomendar para todos os nossos pacientes, né? Atividades físicas que são protetoras, alimentação adequada com pré-bióticos, os medicamentos, meditação, sono, relaxamento, conviver com família, conviver com amigos, isso tudo é básico para que a gente possa ter um bom estado de saúde e, quem sabe, poder prevenir os nossos quadros demenciais. Então, super obrigado e me coloco à disposição para as dúvidas e colocações que vocês possam ter. Muito obrigado.